Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa Maratona Bíblica. Nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas e hoje vamos iniciar a partir do capítulo 3, que vai falar sobre os filhos de Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia. Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas Itamar, irmã deles. Agora os descendentes de Salomão, a partir do versículo 10, diz: O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Saltiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azube, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secaías. O filho de Secaías foi Simaías. Os filhos de Simaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Aziricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pedaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Agora no capítulo 4 de 1 Crônicas vamos falar sobre os descendentes de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Aumai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbaz, e o nome da irmã deles era Azeleupode, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu à luz Auzão, Éfer, Temene e Aastare. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo:
Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ela tinha pedido. Quelube, irmão de Sua, gerou Meir, este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, fundador do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naá, e o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esdra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. A sua mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e Saref, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubim-Leém. Estes registros são antigos. Estes foram os oleiros e habitantes de Nataim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Agora vai falar sobre os descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misna. O filho de Misna foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezer, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Sussim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janlec, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Abiel, Gesimeel, Banaia, Ziza, filho de Sif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali,
e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também eles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Isse. Mataram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Agora, no capítulo 5 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre os descendentes de Ruben. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Acaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram no lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e que habitaram nas tendas deles, em toda a terra, fronteira de Gileade do lado leste. Agora os descendentes de Gade, versículo 11, a partir dele diz: Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jurai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jessissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Agora vai falar sobre a história das tribos do leste. A partir do versículo 18 diz: Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, enteçavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 rapazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Jatur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamavam a Deus, que lhes deu ouvidos porque confiavam nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Isse, Eliel, Aziriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pu,
rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Alá, Abor e Ara e nas proximidades do rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Agora, no capítulo 6 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre os descendentes de Levi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá a Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Musi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho de Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Elcana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Elcana foram Amassai e Aimote. O filho de Elcana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Elcana. Os filhos de Samuel foram Joel, primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Agora vai falar sobre os cantores levitas. A partir do versículo 31 diz o seguinte: são estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor Deus, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com os seus filhos. 2 filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Assir, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer.
filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Agora são os descendentes de Arão, versículo 49 diz: Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Zi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Agora vai falar sobre as cidades dos levitas, versículo 54. São estes os lugares que estes habitavam segundo os seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas foram os primeiros a serem sorteados, e receberam Hebrom, na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom e Libna, com os seus arredores, Jatir e Estemoa, com os seus arredores, Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Azã, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba, com os seus arredores, Elemete, com os seus arredores, e Anatote, com os seus arredores, ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo de metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com os seus arredores, Joquimeão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores e Bileã com os seus arredores foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores e Anem com os seus arredores. E da tribo de Asser, Massal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Ucoque com os seus arredores e Reobe com os seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores e Kiriataim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam a tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com os seus arredores no deserto, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. A gente termina por aqui hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã a gente continua nesse grande desafio e vamos até o fim, em nome de Jesus.